Alô? Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 8ª reunião ordinária da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização, Financeiro e Controle, dia 26 de junho de 18, às 13h23, com a presença dos senhores deputados Rafael Pisciani, André Correia, Conte Bittencourt, Luiz Paulo, Daniele Guerreiro e Rosenberg Reis. Eu queria... Depois da questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Rosenberg Reis. Pedir para o senhor ver a lista de presença dos suplentes. Eu fui o primeiro a chegar. Se meu voto vai valer. Queria pedir à secretaria da comissão a lista de presença, por favor. Senhor presidente. Deputado Luiz Paulo. Questão de ordem. Questão de ordem. Antes da gente votar as contas de 17, há dois princípios a serem discutidos e decididos. Primeiro é a regra da suplência. Perfeito. Porque nós verificamos aqui que só existem duas regras. O suplente que chega primeiro ou o suplente na ordem da publicação, que é a regra de plenário. Não há regra de suplência de bancada. Até porque muitos dos que estão aqui não têm suplente. Eu e Conte Bittencourt. Então, a gente tem que decidir, qual é essa regra. Essa é a primeira questão de ordem. E não há problema de decidir, porque, nesse momento, nós somos aqui absoluta minoria. Né? Mas é bom que se decida hoje, né? Não, decidir agora, para ter regra para frente. Né? E segundo, o Tribunal de Contas do Estado não analisou o recurso de embargos declaratórios do Tribunal de Contas, do Ministério Público Especial. Então, continua suspensa a decisão das contas do tribunal. Então, nós temos que decidir essas duas questões de ordem para depois entrarmos no tema. Senhor presidente. Deputado Rosenberg, para concluir. No plenário é feita a lista que não dá para contar, são 70 deputados. Todas as comissões, quem chega primeiro, principalmente na comissão que eu estou presidindo, que é a Ciência e Tecnologia. Chegou primeiro, passa a substituir o titular. Eu peço ao senhor que defira desse jeito. Tá, Senhor presidente, eu não vou fazer nenhuma defesa, eu só quero que o senhor vote para ter um critério. Eu vou encaminhar aqui para que a gente possa decidir primeiramente então, essa questão da ordem de votação, da ordem de suplência. Então, nós temos dois caminhos que foi o exposto pelo deputado Luiz Paulo. Um por ordem de chegada e o outro por ordem de publicação. Né? Então, eu vou consultar os deputados. O deputado Rosenberg já fez constar a sua opinião, seu voto a favor do voto por chegada. E a gente, fazendo a votação, a gente segue em frente. Eu queria ouvir o voto do deputado André Correia, por ordem de chegada. Deputado Rafael Pisciani, ordem de chegada. Deputado Conte Bittencourt, por ordem de chegada. Deputado Luiz Paulo. Mesmo critério da CCJ, ordem de chegada. Falando em chegada, acaba de chegar o deputado Chiquinho da Mangueira. Deputado Zaqueu Teixeira. Falta para votar, deputado Chiquinho, nós estamos deliberando sobre a forma que vamos acolher a ordem de suplência. Então, tem duas opções colocadas, a ordem de chegada
e a ordem de publicação. Já colhemos o voto de 6 deputados que fizeram valer o voto pela ordem de chegada. Queria ouvir o voto de Vossa Excelência. Foram 6 votos pela ordem de chegada. O deputado Chiquinho acompanha a ordem de chegada. Então, por unanimidade, vamos seguir nessa comissão o mesmo rito da CCJ, que é por ordem de chegada. Não, senhor presidente, os titulares são Vossa Excelência. Sim. O deputado André Correia vai voltar? O deputado André Correia já está como titular, publicado. Sim, mas ele vai voltar, está aqui. André Correia, Chiquinho da Mangueira, é titular, Rafael é titular, Luiz Paulo e Conte Bittencourt. São os 7 que votam. Não, são os 6. 6, e mais o o Rosenberg, primeiro na ordem de chegada, que for deputado Rosenberg, Rosenberg. eu sou testemunha ocular. Perfeito. Então, fica definido que a ordem de suplência... Eu dormi aqui. A ordem de suplência da Comissão de Orçamento fica, como não havia essa decisão formalizada, fica definido a ordem de chegada como ordem de suplência. Segunda questão de ordem levantada pelo deputado Luiz Paulo. Queria fazer um breve relato. Nós suspendemos a votação na sessão passada, porque recebemos, dentro do prazo legal do Tribunal de Contas do Estado, o parecer contrário às contas do governo. No dia 13 de junho, recordo bem da data, porque é o dia do meu aniversário, a presidência recebe um ofício do Tribunal de Contas do Estado, da presidência interina, doutora Mariana Willimann, comunicando que houve um embargo de declaração sobre o parecer aprovado naquele tribunal. E nós iniciamos a discussão, ficou presente, chamamos à comissão o procurador da Casa, doutor Rodrigo, que, num debate com ele, nos fez entender que nós, com terminado o prazo de envio para casa do parecer do tribunal, que está constado na Constituição do Estado do Rio de Janeiro, seu artigo 123, diz que o controle externo à casa, a cargo da Assembleia Legislativa, será exercido com auxílio do Tribunal de Contas, com auxílio do Tribunal de Contas do Estado, ao qual compete apreciar as contas prestadas anualmente pelo governador do Estado, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em 60 dias a contar do seu recebimento. E também, na Lei Complementar 6390 do Tribunal de Contas do Estado, que regula o tribunal, também cita esse prazo no seu capítulo, na seção 2ª, das contas prestadas pelo governador do Estado, no artigo 36. Ao Tribunal de Contas compete apreciar as contas prestadas anualmente pelo governador do Estado, mediante parecer prévio a ser elaborado em 60 dias a contar do seu recebimento. Esse prazo se extinguiu, né, como eu já citei, o Tribunal de Contas enviou à casa o parecer e logo depois comunicou a sua suspensão devido a um embargo impetrado pelo Ministério Público Especial de Contas. E nós suspendemos a votação da última sessão e encerramos a sessão por causa do prazo. A gente não teria mais prazo para discutir o assunto. E eu queria trazer de novo e consultar Vossas Excelências sobre como procederemos. Eu queria fazer um encaminhamento para que, da presidência, o meu encaminhamento é para que sigamos em frente na apreciação das contas. O meu parecer foi entregue no gabinete de Vossas Excelências, já adaptado ao novo momento. Queria citar que o deputado Luiz Paulo apresentou um parecer, um voto em separado, contrário, diferente do meu parecer como relator apresentado, que chegou às mãos aqui da presidência. E com um parecer emitido pelo relator, no caso, eu, o deputado Gustavo Tutuca, e um parecer contrário do deputado Luiz Paulo, eu queria consultar a Vossas Excelências sobre como procederemos, se seguiremos em frente no debate, na discussão, ou se aguardaremos, já que nós ficamos aguardando que pudesse ser decidido ainda no plenário do Tribunal de Contas na quinta-feira passada ou em algum outro momento, e não tivemos nenhuma resposta do Tribunal de Contas. Então, consulto Vossas Excelências sobre a opinião sobre como proceder, se seguimos em frente ou continuamos aguardando o Tribunal de Contas. Posso encaminhar, senhor presidente? Para encaminhar, deputado Luiz Paulo.
Na última reunião, eu estava propenso a acatar a decisão de votar, porque, apesar do parecer não estar ainda homologado, nós conhecíamos o teor. Mas fui juridicamente convencido pela exposição do deputado Zaqueu Teixeira. E fizemos até ilação com outros julgamentos, ilações com outros julgamentos. Porque, veja só, se houve um embargo declaratório, as contas não estão julgadas, elas estão suspensas. O quê? No tribunal. Elas não estão julgadas, elas estão suspensas. Nós sabemos que os embargos declaratórios, que eu tinha solicitado o voto, o teor completo dos embargos a Vossa Excelência, mas parece que Vossa Excelência não o conseguiu, não, porque embargos não são peças sigilosas, mas, de qualquer forma, a gente verificou, pelo cotejo da posição do corpo instrutivo do Tribunal e do Ministério Público, é que os embargos se deveriam acrescentar mais 5 observações visando mostrar mais fragilidade ainda, se é possível, das contas de gestão do governo de 2017. Assim posto, respaldado juridicamente na exposição do deputado Zaqueu Teixeira, eu vou divergir de Vossa Excelência e votar pelo adiamento da votação. Perfeito. Divergindo do deputado Luiz Paulo, né, como eu já expus aqui anteriormente, eu acho que nós, inicialmente, nós não precisamos, não é obrigatório para que nós sigamos em frente que tenhamos um parecer do Tribunal de Contas. Nós podemos nos basear nesse parecer, mas a Comissão de Orçamento tem autonomia para produzir um parecer, votar e seguir em frente. Nós não precisamos nos basear no que vem de lá. Principalmente não podemos, entendo eu como um poder, ficar refém de um órgão acessório ao Poder Legislativo, que já exiguiu o seu tempo, e a gente precisa seguir com o rito da casa. Já cumpriram-se os 60 dias constitucionais, e da Comissão de Orçamento, o meu encaminhamento, no caso, é por isso. Para discutir, presidente. Deputado Zaqueu Teixeira. Presidente, primeiro, eu quero usar aqui a própria leitura que Vossa Excelência fez, quando diz da apreciação das contas do governo. O artigo que Vossa Excelência leu diz que as contas serão analisadas após parecer prévio enviados pelo Tribunal de Contas, que deverá fazê-lo em 60 dias. Não há, na norma, sanção para o não encaminhamento no prazo de 60 dias, e o não encaminhamento não diz que o parecer seria pela aprovação das contas ou pela rejeição. Então, não há norma nesse sentido. Se não há norma nesse sentido, nós temos que votar baseado num parecer prévio do Tribunal de Contas. Parecer este que, pelo próprio ofício que a presidente do TCE encaminhou para esta casa, está suspenso. Ou seja, não existe, juridicamente, o parecer nesta casa, porque ele está suspenso. Outra coisa, quando o Ministério Público opõe embargos de declaração, ele opõe e os embargos servem para que o parecer seja corrigido, seja, de alguma forma, esclarecido. Então, a votação feita não terá validade enquanto os embargos não forem apreciados.
Então, eu peço que esta casa, e peço que esta comissão, tenha tranquilidade para votar as contas em cima de um parecer que seja válido, para que a gente não vá para uma discussão jurídica em cima de uma votação de algo que não é válido. A emenda pode sair pior do que o soneto, porque no afã de querer apreciar as contas, nós vamos atropelar o processamento de como é que se aprecia as contas. Para se apreciar as contas, precisa de um julgamento no tribunal, que é um órgão auxiliar, que encaminha um parecer prévio deste julgamento, para que, em cima deste parecer prévio deste julgamento, esta comissão possa se pronunciar e, a partir daí, o plenário desta casa. Então, quero trazer a reflexão aqui dos senhores deputados, que, se fizer a votação, estará sendo feita a votação em cima de um parecer que não é válido. Eu queria contradizer Vossa Excelência, dizendo que o nosso parecer está baseado nas informações das contas que o governo enviou para essa casa. Concomitante ao envio a essa casa, foi enviado ao Tribunal de Contas. Nós aguardamos o parecer do Tribunal de Contas, que é a opinião formada no Tribunal de Contas sobre o que foi enviado para cá e ao Tribunal de Contas, para assessorar a comissão no debate das contas. Esse é o meu entendimento jurídico sobre a questão. Se o Tribunal de Contas do Estado não teve como solucionar no seu prazo, já que os embargos de declaração estão constados na legislação, e eles não souberam aprovar um relatório anterior, contando já com a possibilidade de embargo de declaração, o meu encaminhamento é que nós aqui não podemos esperar, né? Nós temos que seguir o rito da casa, respeitando o rito da Assembleia, não ficar refém de uma disputa administrativa, pode-se dizer assim, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado. Essa é a minha opinião, que é o que eu encaminho, né? A gente tem as contas, o relatório das contas já foram enviados à casa pelo governo, como foram enviados ao Tribunal de Contas. E nós Concomitantemente. Concomitantemente. Então, não necessariamente, o meu parecer está sendo colocado em cima das informações que o governo enviou a essa casa e também com as informações, sim, também que tivemos acesso, porque foram públicas, divulgadas pelo Tribunal de Contas. Ajudaram, sim, no meu entendimento, né? Podem ter colaborado, mas basicamente estou me baseando no que foi enviado pelo governo para essa casa. É isso que eu estou me baseando, deputado. Presidente, só para fazer uma réplica. Eu não encontrei precedente nesta casa de julgamento de contas feitas sem cumprir a legislação, ou seja, antes esta casa recebeu o parecer prévio do Tribunal de Contas. Então, presidente, eu quero aqui trazer a reflexão dos senhores da importância de nós estarmos julgando dentro da legalidade. E é essa reflexão que eu peço aos senhores deputados da comissão, para que esta casa não fique fragilizada em votar uma conta que ainda não tenha sua apreciação final pelo Tribunal de Contas. Para discutir, deputado Rafael Pisciani. Senhor presidente, ouvindo atentamente ambos posicionamentos, tanto de Vossa Excelência quanto do nobre deputado Luiz Paulo, complementado pelo nobre deputado Zaqueu, me parece, e eu gostaria de aqui registrar o meu posicionamento, o meu entendimento, que nada diz respeito sobre o parecer em si, e sim a questão de ordem aqui formulada, que fica claro, ainda que com a pesquisa do deputado Zaqueu, da inexistência de outra oportunidade em que essa comissão proferiu um parecer sem o auxílio de um parecer prévio do Tribunal de Contas, porque me parece que, costumeiramente, o Tribunal de Contas sempre remete a casa dentro do prazo. Então, a gente está tratando de uma hipótese atípica. E aí eu quero parabenizar a Vossa Excelência, como relator e como presidente dessa comissão, em não submeter o Poder Legislativo Fluminense à dependência externa. Essa é uma casa com autonomia, os nossos mandatos possuem essa autonomia, esta referida comissão possui as suas prerrogativas e autonomia, e, portanto, me parece que é bastante compreensível a proposta de Vossa Excelência de que prossigamos com a votação do parecer e o debate do parecer. Essa casa possui o seu próprio calendário, nós que somos
pertencentes a uma classe que disputa eleições, estamos condicionados a um calendário ainda mais apertado para esse ano, tendo em vista a proximidade do período eleitoral, deputado Ponte, o que me faz ter a preocupação em que, protelando essa votação, deputado Daniele, a gente pode, aí sim, prejudicar ainda mais o bom debate no plenário sobre esse tema, sobre o parecer que essa comissão vier a referendar. Então, eu queria registrar esse ponto da autonomia do poder e dessa comissão, e também trazer uma referência, senhor presidente, que como nós estamos tratando de um cenário absolutamente incomum para o estado do Rio de Janeiro ou para qualquer outro estado, diante de um estado de calamidade declarado por essa casa, diante de tantas medidas que essa casa votou para o enfrentamento de um período tão atípico de aguda crise econômica no país e mais especificamente no nosso estado, quanto mais nós nos distanciarmos do período em que essa crise mais aguda atingiu o estado, mais distante da realidade nós analisaremos os fatos apresentados, as explicações ponderadas nos pareceres tanto de Vossa Excelência quanto do nobre deputado Luiz Paulo, o que me parece que reforça a ideia de que, independente dos posicionamentos e do parecer, a questão de ordem formulada nos leva a defender e creditar a autonomia e as prerrogativas dessa comissão. Muito obrigado. Obrigado, deputado Rafael Pisciani. Mais um argumento é que, pelo que consta, o Ministério Público Especial de Contas está adicionando alguns argumentos pela rejeição. Então, na prática, o relatório que pode ser alterado vai continuar sendo pela rejeição, né? Então, com mais alguns argumentos ou não. Então, feita a discussão do tema da questão de ordem, eu queria colocar em votação como vota o deputado Rosenberg Reis. Contrário ao Luiz Paulo. Tá. Não é isso? Sim. Tá bom. Faz bem, faz bem. Obrigado. Você sendo contrário a mim, você ganha algum voto. Deputado Rosenberg vota para que prossigamos com a discussão das contas do governo de 2017. Deputado Chiquinho da Mangueira. Senhor presidente, eu voto com Vossa Excelência, com o relator. Tá. Deputado Rafael Pisciani já externou seu voto favorável para que prossigamos. Deputado Luiz Paulo também já externou seu voto para que aguardemos. Deputado Conte Bittencourt. Presidente, apesar das ponderações, deputados daqui, trazerem a esta comissão uma nova reflexão sobre o tempo de aqui se apreciar contas de governo, né? Parece que os embargos apresentados ao Conselho de Contas do Estado não mudam significativamente o que lá foi decidido no parecer prévio encaminhado para esta casa. Se nós tivéssemos na matéria que sustenta os embargos apresentados, né, uma possibilidade de mudança de determinadas decisões já proferidas no parecer prévio recebidos pelo Poder Legislativo, mereceria mais cautela de nossa parte. Mas não, o Tribunal de Contas Especial, o Ministério Público Especial apresenta novos argumentos também contrários à aprovação das contas. Não me parece que esse tempo, e até porque recebemos no mesmo momento as contas, não precisaríamos esperar. Isso é apenas uma forma do Poder Legislativo, através da sua Comissão de Orçamento, ser um pouco mais precavida, aguardando do órgão de contas, que nos auxilia nessa questão das contas públicas, né, o seu parecer técnico. Então, eu acompanho o voto de Vossa Excelência, sou a favor de apreciarmos as contas do governo já nessa sessão. Deputado André Corrêa. Prosseguimento. Pelo prosseguimento. Então, decidido por 6-1 pelo prosseguimento, gostaria de passar a presidência ao deputado Rosenberg Reis para que pudesse relatar, para emitir meu parecer sobre as contas de 2017 do governo. Pela ordem, presidente. Nada contra o deputado Rosenberg Reis, mas
Na publicação, o vice-presidente é o deputado André Correia. O deputado André Correia Obrigado. acaba de delegar o Zaqueu Rosenberg por tá- questão prática de estar aqui ao Tá lado. jogando O acirrado. delegado aqui Tá jogando é na o, frente, é o atrás. Zaqueu, que eu saiba. Lembrando que O Zaqueu é o único deputado. A Marta Rocha também. Ah, a É o Marta deputado também. com poder de polícia. nós precisamos fazer... Eu passo ao relator Tutuca para relatar o projeto. Só para constar, deputado Zaqueu, nós precisamos fazer outra eleição de vice-presidente. É isso que seria o ideal. Eu Já só, votou com o voto de Vossa Excelência do deputado André Correia. não, eu só olhei a publicação. a publicação. Zaqueu, você não erra. Se fosse membro efetivo, com certeza. Senhor presidente, queria pedir licença a Vossa Excelência. O meu parecer foi entregue ao gabinete de Vossas Excelências na semana passada, com o advento da alteração do rito aqui, da questão do ofício do Tribunal de Contas. Eu refiz o meu parecer, corrigindo alguns pontos, e fiz chegar à mão de Vossas Excelências, ao gabinete de Vossas Excelências, no dia de ontem, para que pudesse, pedindo desculpas, porque tivemos problemas na publicação do DO. Eu queria que pudesse chegar ao DO também, mas um problema técnico, o Diário Oficial não estava recebendo publicações que pudesse chegar na data de segunda-feira. E quero, como o parecer foi entregue, eu gostaria de me ater à questão da conclusão do meu voto, um título que diz questões relevantes para a conclusão apresentada a partir da página 23. Questões relevantes para a conclusão apresentada. Analisando todo o material pertinente às contas de governo apresentada a esta Casa, constata-se que o corpo instrutivo e o Ministério Público de Contas sugerem a rejeição da prestação de contas do governo, do exercício de 17, considerando irregularidades apontadas e as manifestações de defesa apresentadas pelos técnicos do governo estadual, aqui entendidas como relevantes para a elaboração da conclusão ora apresentada, quais sejam. Número 1. O governo do Estado do Rio de Janeiro descumpriu o limite mínimo de 12% de aplicação de recursos em ações e serviços públicos de saúde, contrariando o dispositivo do artigo 6º da Lei Complementar Federal número 141 de 12, com o inciso 2º, parágrafo... Esse aqui é parágrafo 2º, artigo 198 da Constituição Federal, ao aplicar 6,52% das receitas de impostos e transferências previstas nos referidos dispositivos legais. O governo do Estado do Rio de Janeiro, segundo ponto, o governo do Estado do Rio de Janeiro não aplicou integralmente o valor referente à diferença entre o percentual relativo ao exercício de 16 e o mínimo previsto na Lei Complementar Federal número 141 de 12, contrariando o estabelecido no artigo 25 do mesmo diploma legal, ao executar em 17 apenas R$ 132.699.882 do total de R$ 574.932.738. Terceiro ponto. Realização de despesas com ações e serviços públicos de saúde financiadas com recursos não movimentados por meio do Fundo Estadual de Saúde, descumprindo o disposto no parágrafo único do artigo 2º, concomitante aos artigos 14 e 16, todos da Lei Complementar Federal número 141 de 12. Quarto ponto. O governo do Estado não transferiu ao Fundo Estadual de Saúde a cota financeira prevista no artigo 6º da Lei Complementar Federal número 141 de 12, oriundo da arrecadação de receitas de impostos e transferências de impostos elegíveis, comprometendo a realização das ações e serviços públicos de saúde no exercício de 17. O governo do Estado do Rio de Janeiro, quinto ponto, aplicou 24,41% de suas receitas de impostos e transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino, descumprindo o limite mínimo de 25% estabelecido no artigo 212 da Constituição Federal. Sexto ponto.
não inclusão na base de cálculos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, das parcelas referentes ao adicional de ICMS, Lei Estadual número 4.056 de 2002, do FECP, e das multas da Lei Complementar Estadual número 134/09, destinados ao Fundo de Administração Fazendária, FAF. 7º ponto. O Governo do Estado do Rio de Janeiro não observou nos últimos exercícios o disposto do artigo 332 da Constituição Estadual e no parágrafo único do artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal, ao não proceder efetivamente à destinação devida à FAPERJ, do percentual de 2% das receitas tributárias líquidas para aplicação no desenvolvimento científico e tecnológico, além de descumprir reiteradamente as determinações desta Corte relativas à situação descritas. 8º ponto. Deixar de repassar ao Rio Previdência ou repassar intempestivamente as contribuições previdenciárias patronais e dos servidores, totalizando créditos de transferências a receber referente aos exercícios de 2017, no montante de R$ 1.249.246.536, sendo R$ 112.232.359 relativos ao plano previdenciário e R$ 1.137.014.177 relativos ao plano financeiro, prejudicando a saúde financeira do regime previdenciário, em afronta aos dispostos do artigo 149, parágrafo 1º, e 195, incisos 1 e 2 da Constituição Federal. Passo à conclusão. Inicialmente, é preciso salientar que em 2017 ainda foram sentidos os efeitos da prolongada crise financeira vivida pelo país, com efeitos particularmente mais graves no Rio de Janeiro. Em 2017, o nosso Estado apresentou em variação negativa de 2,2% no PIB, enquanto que o nacional registrou crescimento de 1%. O resultado do ano foi um déficit orçamentário de 5,4 bilhões de reais. Ainda que melhor do que o previsto na lei orçamentária, que havia sido estimado em 19 bilhões, o valor do déficit é muito significativo, evidenciando a persistência do desequilíbrio fiscal. O resultado primário foi deficitário, em 5,96 bilhões de reais, praticamente igual ao verificado em 2016. Os arrestos e bloqueios do Caixa Estadual continuaram em 2017, atingindo o valor de 3,25 bilhões de reais. O total de 2016 e 2017 foi de 11 bilhões e meio de reais. Ainda houve significativos atrasos nos pagamentos dos salários da maior parte do funcionalismo, não havendo disponibilidade financeira para pagamento de parte das despesas de custeio. Neste contexto, os esforços foram concentrados na adesão do Estado do Rio de Janeiro ao regime de recuperação fiscal, o que acabou por acontecer em setembro de 2017, em grande parte graças à valiosa colaboração desta Casa na aprovação das leis que se fizeram necessárias. Este acordo com a União possibilitará a volta do equilíbrio fiscal num prazo que vai de 3 a 6 anos. Assim, ao examinar as contas de gestão de 2017, da mesma forma como se fez em 2016, é preciso levar em consideração a situação de exceção caracterizada pelo déficit orçamentário e financeiro naquele exercício. Quanto às irregularidades destacadas, cabem as seguintes considerações. Ações e serviços públicos de saúde. Cumprimento do índice constitucional. Os quadros 1 e 2 a seguir, que foram apresentados a Vossas Excelências no relatório, demonstram que, se o cálculo for feito de acordo com a metodologia definida pela Secretaria de Tesouro Nacional, STN, órgão responsável pelas normas contábeis do país, o Estado do Rio de Janeiro cumpre o mínimo constitucional referente às ações com serviços públicos de saúde, a SPS, com um índice de 12,22%. Com a apuração feita de acordo com o estabelecido no Manual de Demonstrativos Fiscais, MDF,
elaborado pela STN para o ano de 17, 7ª edição, a página 371, transcrito a seguir, são consideradas para o cálculo do limite mínimo, 12%, as despesas empenhadas, excluindo-se apenas as empenhadas e não liquidadas sem disponibilidade financeira. Ressalta-se que os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão observar o disposto nas respectivas constituições ou leis orgânicas, sempre que os percentuais nelas estabelecidos para aplicação em ações e serviços públicos de saúde forem superiores aos fixados na Lei Complementar número 141 de 2012. Para o efeito de cálculo dos recursos mínimos a serem aplicados anualmente em ações e serviços públicos de saúde, serão consideradas as despesas: primeiro, empenhadas e pagas no exercício de referência; segundo, empenhadas, liquidadas e não pagas, inscritas em restos a pagar, processados no exercício de referência; e, terceiro, empenhadas e não liquidadas, inscritas em restos a pagar, até o limite da disponibilidade de caixa do exercício de referência. Segue aí o quadro 1 e quadro 2, que demonstra o exposto. Uma observação é que as despesas empenhadas, cujo valor consta no quadro 2, foi toda liquidada em 2017. Quanto ao valor de R$ 2.135.690.249 apontado na irregularidade número 1, destinado ao ProMuni e sugerida à glosa pelo Tribunal de Contas do Estado, o que afasta o Estado do Rio de Janeiro do limite previsto no artigo 6º da Lei Complementar Federal de 141 de 2012, deve ser esclarecido que, conforme foi possível apurar, a despesa foi efetivamente liquidada e inscrita em restos a pagar, processado, dívida, e, de acordo com o regramento estabelecido, e aqui já comentado, é considerado como despesa elegível para as ações com serviços públicos de saúde. No exercício de 2016, o índice constitucional mínimo de 12% não foi alcançado, assim como o não cumprimento do percentual mínimo de aplicação em ações e serviços públicos de saúde. O valor correspondente à diferença entre o percentual aplicado e o mínimo previsto na Lei Complementar número 141 de 2012 foi executado no exercício de 2017. Ou seja, o Estado do Rio de Janeiro teve que complementar o valor de R$ 598.534.000 ao limite mínimo do exercício de 2017. Os técnicos do Tribunal de Contas do Estado consideram o valor de R$ 574.932.000 em função de divergências nas exclusões efetuadas pela Contadoria Geral do Estado. Assim, de acordo com as informações que foram apuradas, consubstanciadas no quadro 3, o valor de R$ 598.534.000 foi efetivamente empenhado e liquidado e, mais uma vez, seguindo as regras estabelecidas no MDF-STN, o Estado cumpriu o percentual mínimo de aplicação em ações e serviços públicos de saúde. Sobre a aplicação do valor referente ao não realizado no exercício de 16. Da mesma forma como registrado na irregularidade apontada sobre o cumprimento do índice constitucional, o valor de R$ 442.232.856 destinado ao ProMuni é aqui apontado e desconsiderado na análise técnica do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, afastando o Estado do Rio de Janeiro dos limites mínimos exigidos, em especial quanto à aplicação, no exercício em exame, do valor correspondente à diferença entre o montante aplicado em ações e serviços públicos de saúde no exercício de 2016 e o percentual mínimo previsto na Lei Complementar Federal de número 141 de 12, contrariando o estabelecido no artigo 25 do mesmo diploma legal. Deve ser esclarecido, no entanto, que a despesa foi efetivamente liquidada e inscrita em restos a pagar processados, como dívida, e, de acordo com o regramento estabelecido, e aqui já comentado, é considerada como despesa elegível para as ações de serviços públicos de saúde. Segue o quadro 3, e cabe destacar que o valor de R$ 598 milhões
534 mil, referente ao exercício de 2016, executado no 17, não compõe o montante para apuração do percentual do índice de 2017. Passamos às despesas com ações e serviços públicos de saúde movimentadas fora do Fundo Estadual de Saúde, FES. No orçamento de 2017... Senhor presidente, Pois não. questão de ordem. Pois não, deputado. Eu tenho um longo voto de 37 páginas. Tem uma sessão extraordinária marcada às 14 horas. São 14 horas e 2 minutos. Diz o regimento interno que nenhuma comissão pode funcionar concomitantemente com o funcionamento do plenário. Ou o senhor suspende a sessão, ou o senhor pede ao presidente que aguarde a terminar essa, porque eu quero estar em plenário. E eu não posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo, eu e outros. Infelizmente, né? Suspensa a sessão no plenário. Telefone. Porque tem 2 mensagens agora, que é o Degase e o reajuste de 5% do judiciário. Deputado André E mais Correia. a LDO. Eu queria sugerir, senhor presidente, se a gente pudesse... o voto de Vossa Excelência chegou nos gabinetes. Se o deputado Luiz Paulo concordasse, de fazer uma leitura resumida, ou pelo menos fosse publicado, porque todos nós aqui, de alguma forma, já temos um posicionamento. Então, se a gente pudesse, de imediato, colocar isso em votação, eu queria levar esse apelo a todos e ao presidente. Chegaríamos no horário certo, no plenário. Presidente, é regimental. Vou suspender a sessão por 2 minutos para consultar a presidência. Declaro reaberta a sessão. Consultada a presidência que autorizou que seguimos até o início efetivo da sessão plenária. Consulto Vossa Excelência se podemos prosseguir com o debate aqui na comissão. Podemos, mas eu acho que... Porque se o senhor... Presidente, a primeira questão é o seguinte, eu me considero... Vossa Excelência encaminhou os votos. Eu me considero satisfeito já com a observação que Vossa Excelência fez. Aí eu acho que é a questão do deputado Luiz Paulo. Se o deputado Luiz Paulo pudesse, de alguma forma, em vez de fazer a leitura, como ele tem um brilhante poder de síntese, colocar e verbalizar as suas posições principais que o levam a ser contrário, eu acho que a gente poderia, hoje ainda aqui, definir essa questão. Presidente, essa questão é regimental. Qual questão, deputado Zaqueu? A questão de não funcionamento das comissões Perfeito. durante as sessões plenárias. Eu já fui prejudicado várias vezes aqui com as sessões extraordinárias. Sou um dos grandes reclamadores em plenário de se fazer sessão extraordinária, mesmo porque o presidente está fazendo sessão extraordinária para que possa sair da discussão dos vetos, que tranca a pauta. Então, é uma manobra regimental que o presidente da Casa está utilizando, fazer sessão extraordinária. Uma vez feita a sessão extraordinária, nós não podemos ter comissão funcionando no horário da sessão extraordinária. Isso está no regimento, por isso que eu estou colocando Perfeito. que é regimental. Perfeito. Com a aquiescência de Vossa Excelência, eu queria dar por concluído a leitura do meu relatório, que já foi encaminhado aos gabinetes, que passa a ser público, e passar agora para o presidente de novo a fala. Quero encaminhar o voto divergente, senhor presidente.
Voto divergente do deputado Luiz Paulo. Como vota o deputado Toca? Não. Voto não. Eu quero encaminhar. Você quer encaminhar o voto, tá certo? Sim, senhor. Não é discutir, caminhar. Encaminhar, porque... Pois não, excelência. Senhor presidente, senhores deputados, as contas de gestão de 17, que ora estamos apreciando, recebeu parecer prévio contrário do Tribunal de Contas, que é o segundo parecer prévio contrário durante décadas. E também está aqui recebendo o nosso voto pela rejeição. E toda a justificativa do relator, ela não pode prosperar, porque verifica-se claramente que as contas de 14, 15, 16 e essa de 17 estão entrelaçadas e tiveram uma escalada de deterioração que levaram as finanças do Estado à bancarrota, gerando, inclusive, a assinatura do regime de recuperação fiscal e a intervenção militar na área da segurança pública. Queria registrar que tenho votado pelas rejeições desde as contas de 14. Esse é o quarto ano consecutivo. Porque nestas contas, como foram em outras, não há nada que possa ser aproveitado. Senhores deputados, se o deputado André Correia deixar eu falar, eu vou ficar feliz. Vejam, senhores, mesmo a lei de responsabilidade fiscal estando afastada, se gastou em pessoal do Executivo 58,7%. De todos os poderes, 67,82%. Senhores sabem que o limite máximo do Executivo é 49% e de todos os poderes é 60%. A dívida consolidada líquida subiu para o astronômico número de 134,4 bilhões de reais. Isto representa que ela está em 269,74 quando dividido pela receita corrente líquida. O limite é 200% pela resolução do Senado. Na saúde, onde tínhamos que gastar pela Constituição Federal 12%, gastamos 6,3%. Na educação, que tanto luta o nosso deputado Conte Bittencourt, tínhamos que ter investido no mínimo 25%. Investimos 24,38%. Aí são 2 preceitos da Constituição Federal que têm que ser levados em consideração. O resultado primário foi negativo em 6 bilhões de reais. A Constituição Estadual determina investir 2% em ciência e tecnologia. Se investiu 1,81%, preceito constitucional. O FECAM, a Constituição Estadual determina investir 10% do royalty da PE do pré-sal e 5% do royalty da PE do pós-sal. Foi investido 187 milhões de reais a menor. E o Fundo de Habitação de Interesse Social, deputado Rafael Pisciani, que o senhor já foi secretário daquela área, que tinha que investir 10% do FECAM, espero que o senhor não caia da cadeira. Se investiu 1,04%. No Rio Previdência, deixou-se de repassar, chama-se isso apropriação indébita das transferências do patronal e da alíquota de ativos, 1,25 bilhões. Naquele famoso decreto do IPVA, que foi cancelado por decisão judicial, que o Sérgio Cabral facultou aí as empresas a serem isentas de IPVA, a FETranspor ainda falta devolver 18 milhões e meio. Os restos a pagar
chegaram a 20 bilhões de reais. Subiu em relação a 2016, 50,41%. Quando a gente abre esses restos a pagar por função, a segurança pública ficou pendurada em 2,5 bilhões de reais, deputada Marta Rocha. A saúde, em 6,3 bilhões, mais do que o orçamento da saúde. E a educação, em 2,8 bilhões de reais. Então, senhor presidente, não há nenhum indicador, nenhum, que possa sugerir a hipótese de aprovação dessa conta. Nenhum indicador. Será a proposta de aprová-la um dos maiores absurdos que eu já vi nessa casa. Mas também aqui aprendi que a oposição esperneia e a base vence. Vamos ver se tal acontecerá em plenário, mas sustento o meu voto pela rejeição das contas. Para discutir, eu quero fazer um apelo aos deputados, por causa do tempo, discutir só os membros ou pela lista de chegada, por favor. Presidente, o senhor vai caçar minha palavra? Não tem como caçar o tempo, você estava reclamando do tempo. Não, presidente, é porque... Eu quero acelerar, então, não, é porque... para não atrapalhar o plenário. É por isso que não pode... Mas... Presidente, é por isso que não pode funcionar... Vou te dar a palavra. É por isso que não pode funcionar Para durante discutir a sessão. deputados aqui. Porque eu acho desagradável não poder fazer a discussão. Por favor. Senhor presidente, antes do deputado Zaqueu, fique claro, porque pode ter ficado sublimado, que o voto divergente, mesmo não seja o voto vencedor, eu quero que o publique. Está deferido. Acatada pedido do Luiz Paulo. Para discutir, o deputado Zaqueu. Presidente, eu só queria garantir a possibilidade de discussão. Eu estou satisfeito com as exposições colocadas pelo deputado Luiz Paulo e o deputado Gustavo Tutuca, e deixar aqui para Vossa Excelência que eu entendo que nós estamos descumprindo o regimento. Então, os senhores têm todo o direito de votar esta matéria e deixar aqui claro que nós estamos descumprindo o regimento na apreciação. Obrigado. Mais algum deputado São para duas discutir? questões. Em função do plenário... Pois é, em função do plenário... Em votação. Não havendo mais ninguém para discutir, encerrada a discussão, em votação. Como vota o deputado Chiquinho da Mangueira, o parecer do relator, Gustavo Tutuca? Eu acompanho o parecer do relator, nobre deputado Gustavo Tutuca. Um voto do relator, um voto divergente. Com o relator Tutuca? Meu voto é com o relator. Como vota o deputado Rafael Pisciani? Senhor presidente, eu gostaria de dar um voto breve, mas imagino que algumas ponderações sejam necessárias. Entretanto, pela falta de tempo já aqui exposta, não quero ser eu o fator impeditivo para que a gente conclua essa votação, então guardarei a votação em plenário, os argumentos que me farão avaliar os pontos destacados no parecer do relator original, que me parecem se coadunam à realidade que o Estado viveu e vive ainda, e as medidas que essa Casa adotou em função dessa excepcionalidade, e, portanto, conta com o meu voto. Voto com o relator. Como voto deputado André Correia? Com o relator. Como voto deputado Conte Bittencourt? Senhor presidente, eu entendo que o regime de recuperação especial e as medidas adotadas por esta Casa para que o Estado enfrentasse a crise fiscal e a crise da macroeconomia brasileira, não permite que o Poder Executivo, seja quem for o governante de plantão, seja de que partido for,
e o meu voto nas contas de 16 foi nessa direção. Se fosse um governo do meu partido, votaria contra também. Não permite que o governo use o seu poder discricionário, presidente, para não aplicar mínimos constitucionais em áreas que são consideradas áreas de política de Estado. Não cabe. E aí, deputado André, debate da semana passada, Vossa Excelência chegou depois da minha explanação e levantou um ponto que eu tinha justamente considerado com o secretário de Fazenda, que a minha divergência nas contas da educação não se limitavam ao 0,2% não aplicados, nos chamados mínimos constitucionais. As minhas divergências se davam em 1,5 bilhões que ficaram em restos a pagar. 1,5 bilhões só no exercício de 17. E acumulando esse 1,5 bilhões, 986 milhões de exercícios anteriores, o que juntos somavam quase 2,5 bilhões da educação, que fez falta na ponta. Eu acho que os deputados que visitam uma escola pública sabem que hoje uma escola do Estado não tem porteiro, não tem manutenção, ou seja, não tem os insumos pedagógicos mínimos, não tem um orientador educacional, não tem um orientador pedagógico. A educação, a política de educação não está a serviço do governo. O governo não pode, em função de estabelecer as políticas para enfrentar a crise, afetar aquelas que são políticas do Estado. Esta casa tem que ser guardiã das políticas de Estado, independente do governo de plantão. Não é uma questão de ser governo ou ser oposição. A questão aqui é defender o interesse da população, o interesse público do Estado do Rio de Janeiro. E não cumprir a execução orçamentária com esses valores que estão colocados, deputado Rafael Pisciani, porque quando os valores eram residuais, os restos a pagar nem entravam aqui no nosso debate, eram valores residuais. Eles não impactavam as políticas na ponta, as políticas na escola. Mas o governo, como eu já falei em contas anteriores, foi perdendo a cerimônia. O governo foi acumulando um comportamento de completa falta de compromisso com as políticas do Estado. Nós, na semana passada, recebemos aqui na Comissão de Educação, para cumprir a lei de responsabilidade educacional, o secretário de Estado de Educação. Ele pinta um quadro da escola do Estado que parece que está em outro mundo. Não é a escola que a gente vive no dia a dia. Não é possível que ele acredite naquela escola que ele aqui desenhou. É só visitarmos uma escola em qualquer bairro, em qualquer cidade. Esses 2,5 bilhões negaram, né, a população carioca e fluminense, que precisa do serviço da escola pública, negaram o seu futuro. Então, a minha divergência central se dá na grandeza dos números, e não nesse filigrama dos 25%. Justificativa do governo também não procede. A Secretaria de Fazenda sabia que o ITD, pela lei que aprovamos no final de 16, e o imposto de renda na fonte, em função do calendário de pagamentos em 17, ia impactar no final o exercício, impactar. O secretário de Fazenda já sabia disso. Eles só não tomaram providências porque não tinham interesse de tomar essas providências. Não queriam que esse recurso chegasse à educação. E uma outra questão, deputado Tutuca, aí Vossa Excelência aqui é um municipalista, Vossa Excelência aqui se apresenta como um defensor dos municípios da sua região. Não é possível a Fazenda e o governo entenderem que o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, que nada mais é do que um ICMS, um imposto previsto, não é possível que o município não receba a sua cota à parte. O Estado está negando aos municípios do Rio de Janeiro quase R$1 bilhão da receita do Fundo Estadual de Combate à Pobreza de 2017, e negando também aos municípios quase R$500 milhão do Fundeb. Ou seja, o Estado saca dos municípios para resolver a sua crise fiscal e deixa os municípios à míngua. O Fundo Estadual de Combate à Pobreza é ICMS, não é um novo imposto. E o município tem direito à sua cota à parte no ICMS. Os 92 municípios do Estado tiveram negado a eles a cota à parte do ICMS do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e do Fundeb. Estamos falando de 1,5 bilhões. Ou seja, o Estado, para resolver o seu problema de folha,
do seu fluxo mínimo de pagamento, repassou esse problema para os municípios, tirando um direito dos municípios. Então, essa é uma outra questão grave que eu colocaria, deputado Tutuca, naquele rol de assuntos para debatermos aqui na Comissão de Orçamento no segundo semestre. Eu colocaria também essa interpretação da Secretaria de Fazenda na cota parte de direito dos municípios do ICMS do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Não cabe à Secretaria essa interpretação. Essa casa também deve tomar uma posição em nome do interesse dos municípios. E, por fim, presidente, a FAPERJ. Assim como negamos na escola a educação básica, estamos negando, ao não repassar os recursos da FAPERJ, e que já somam 1,5 bilhão de 97 para cá, 1,5 bilhão, estamos falando de quase 4 orçamentos anuais da FAPERJ, nós estamos negando investimentos em inovação, em ciência e tecnologia, em pesquisa e em inteligência. Estamos tratando aí da era do domínio do conhecimento. O debate que todos vocês estão fazendo nesse processo político é o país dominar conhecimento para poder enfrentar os desafios do século XXI. E o governo não está tratando essa área com a devida responsabilidade. Por essas questões elencadas, presidente, não tem como votarmos a favor dessas contas, não é só desse governo, de nenhum governo que apresente, né, um comportamento como esse vem apresentando na questão da educação, da inovação, ciência e tecnologia e da saúde. O deputado Luiz Paulo já levantou outros aspectos, mas eu estou focando aqui educação e inovação com ciência e tecnologia. Por isso, meu voto é contrário à aprovação das contas do governo de 2017. Voto ao contrário do deputado Conte Bittencourt ao relator, parecer do Gustavo Tutuca. E o meu voto é favorável, senhor relator, ao relator Gustavo Tutuca, a aprovação das contas. Presidente, antes de encerrar a sessão... Senhor, por favor, Quero- declara o placar. Onde? 5-2. Votaram 5-2 favorável, 5 favorável e 2 ao contrário ao relator Gustavo Tutuca. Os votos divergentes foram meu e do deputado Conte Bittencourt. Voto divergente, deputado Luiz Paulo e deputado Conte Bittencourt. Passo agora, encerrando a votação, passo a presidência ao Gustavo Tutuca. Presidente, antes de encerrar, por favor. Deputado Zaqueu Teixeira, para concluir. Deixar registrado aqui na comissão que irei à comissão de orçamento, porque nós não cumprimos o regimento nesta votação. Muito obrigado. CCJ. Na CCJ, isso. Ok. Declaro encerrada a sessão.